Então, bom dia, gente. Muito obrigada por vocês tirarem um tempinho nesse sábado frio, com cerração na maioria dos lugares. E então, convido vocês a essa participação de mais uma roda de conversas do nosso projeto Memórias dos Fazeres e Saberes. Hoje, a roda vai ser com o caso do Museu das Ilhas, uma das veias principais do nosso projeto. Um dos caminhos que nos levaram a pensar com carinho essa projeção e réplica para os 7 estados do Rio Grande do Sul. Os 7 estados, desculpa, gente, para 7 regiões museológicas principais do Rio Grande do Sul. A foi escolhida a dedo hoje é a seguinte: o mundo não é um continente sólido de fatos com alguns dispersos lagos de incertezas, mas sim um vasto oceano de incertezas salpicado por algumas ilhas de formas calibradas e estabilizadas. Bom, com esta frase, então, de abertura da nossa roda de conversas, Terezinha, te passo a palavra para nos contar este caso do Museu das Ilhas, que, como eu já comentei no início, é uma das veias principais de pensamento desse nosso projeto, para que seja replicado dentro do estado do Rio Grande do Sul. A palavra é tua. Bom dia, Terezinha. Bom dia, George. Participar desta roda de conversa é uma grande alegria estar aqui com vocês. Cumprimentando a todos que aqui estão presentes, uma grande alegria de estar aqui com vocês, nesse projeto Memória dos Fazeres e Sabores, da Fundação Marco Polo e Lei Aldir, né? Então, a convite, estamos aqui para fazer essa roda de conversa. O nosso tema principal é a referência ao patrimônio cultural, da qual nós estamos trabalhando desde 2016. É uma experiência de consolidação do Museu das Ilhas. Então, peço para o Yuri dar uma faladinha da missão, Yuri. Missão: preservar o patrimônio... Poderia ler para mim, Yuri? Claro, está me ouvindo? Estão me ouvindo? Yuri? Ou tu mesmo, Jorge. É que eu estava com o microfone desligado, desculpa, tem muita tela. Vamos lá. Missão: preservar o patrimônio cultural das comunidades que constituem o Delta do Jacuí, ilhas povoadas de Porto Alegre RS e bairro Picado do Eldorado do Sul, através de pesquisas com fontes históricas, identificar e preservar as tradições dos diferentes grupos étnicos, por meio de exposições, ações educativas e culturais, criação de documentários da história local, para assim contribuir na construção do sentimento de pertencimento dos grupos sociais em relação ao seu território e às suas identidades. Obrigada, Yuri. Tu pode voltar ao logo do museu? Isso, obrigada. Gente, quando a gente diz falar do Museu das Ilhas, por trás dos bastidores, acontece que muita gente foi envolvida, né? Professora Ana Dalazen chega na ilha perguntando que queria fazer um museu. E aí, Carlos Estevão Nunes e mais a Vera Drover, parece, indicaram para a professora Ana que a Terezinha queria fazer um museu. Eu era presidente do Artes Cama na época, né? Estava com todo o grupo trabalhando, com a fundação, trabalhando organizando as peças que hoje nós ocupamos, o Artes Cama e Museu das Ilhas. Professora Ana chega com 6 bolsistas de museologia, da URGS Fabi. E para mim foi uma grande alegria, e para o grupo também, e a partir de então começamos o trabalho. Foi um trabalho muito lindo, até chegar o nome do Museu das Ilhas, aconteceu o seguinte: no primeiro momento, a professora Ana sugeriu Economuseu. Depois achamos que seria um museu comunitário, fomos estudando junto com a comunidade, as pesquisas, e no fim colocamos Museu da Ilha da Pintada. Quando dizem que a comunidade não se envolve sim, porque foi chamado através da Patrícia Coelho Salcedo, nossa
nossa gestora do CRIP Ilhas na época, e ela reuniu todas as entidades da ilha, e então houve uma profunda reflexão da importância do Museu das Ilhas estar em todas as ilhas. E quando a gente fala todas as ilhas, a gente diz que são 4 ilhas. Ilha da Pintada, que hoje a gente tem esse projeto piloto, Educação, Cultura e Turismo, com abrangência a 4 ilhas, que seria a Ilha da Pintada, seria a experiência piloto, Ilha Grande dos Marinheiros, que hoje nós já estamos na Ilha Grande dos Marinheiros, com painéis, cuja identidade eles estão descobrindo agora. Estão muito felizes, de vez em quando a Rosanir, que é a nossa conselho técnico, turismóloga, Terezinha manda as fotos, estão aqui visitando os painéis, quer dizer, estão soltos, mas estão visitando, é a própria comunidade, né? Estão felizes, aquele sentimento de pertencimento aos painéis, à história, estão com surpresa, estão surpreendidos. E em seguida iremos lançar então a Ilha do Pavão, falta apenas um painel. Apenas a localização é que a gente está com dificuldade de colocar. Vamos, nessa semana, a Fabiana, nossa presidente atual do museu, ela vai nos levar até o Grêmio Náutico União. Vamos tentar dialogar com o Grêmio Náutico União da importância de que a visita à Ilha do Pavão seja pelo rio. Então, a gente vai convidar algumas pessoas, seria o Sérgio, que é o nosso arquiteto, seria o Paulo Guzmão, que hoje está também conosco, ele tem uma agência, né, de turismo, e vamos tentar ir até lá, quem sabe até o irmão Miguel nos acompanhe também, vamos ver se ele nos acompanha, fazendo um grupo forte para ver se a gente consegue fazer esse procedimento. E depois a Ilha das Flores, faltam 4 ou 5 painéis, também em seguida acabamos. E posteriormente, então, a minha missão, que está quase no fim, seria de fazer o livro, terminar, já está com 300 páginas, seria revisão e editar o livro e lançar. Bem, podemos passar... e é só para falar de Eldorado, na época, quando a gente criou o Museu das Ilhas, houve uma colega nossa que solicitou que Eldorado pudesse estar junto nesse procedimento do museu como um território a ser trabalhado. Na verdade, a gente já tem várias histórias de Eldorado ali na Picada, que outrora foi Ilha da Pintada. Nós temos a questão da olaria, a Maria Pires Ponte, bem lindo, forte, ensinaram como trabalhar com material de olaria, e temos a fábrica de vidro, que era lindíssima, enorme também, porque a ilha ao redor tinha areia, de Pasquer, que fazia os ilhéus coletarem as ervas medicinais e faziam vidros e eram fornecidos. E os pais da Maria Pires seguiam visitando as pessoas nas ilhas, levando remédio, registrando os que chegavam a passar 1, 2, 3 anos sem registro. Pode passar, então, Yuri. Aqui, da Ilha da Pintada, a gente enxerga o continente do Rio Grande de São Pedro, né? Como dizia logo quando tudo começou. Nós, integrando 36 ilhas na época, nos séculos XVIII, depois foram 16 e foram diminuindo devido à população e à aceitação do orçamento participativo e também a destinação do bairro Arquipélago, né? Na época que a gente conseguiu registrar. Pode passar. Então, a gente diz que nós estamos... Porto Alegre ainda está de costas para nós, né? Está de costa porque são mais de 250 anos que a ilha iniciou um povoado, um pequeno povoado. Só vou colocar antes, Yuri, aqui a parte do início de tudo, deste povoado.
aprenda do CTG Madrugada Campeira. Ivana Alcântara Costa foi uma das primeiras prenda. Para ser prenda, vocês sabem que tinha que ter historiadora, né? E a Ivana, então, em suas pesquisas, apresentou a história de um cidadão que vivia há mais de 40 anos na solidão. Ele foi chamado na Câmara de Vereadores em 1813, e ali ele relatou que ele vivia na solidão. Então, a gente fazendo as contas, né? 1813 menos 40 anos, dá 1773. Então, isso significa que a Ilha da Pintada tinha um povoado antes do continente de São Pedro. E Tarragó identificou em suas pesquisas a partir de Viamão que existia aqui pessoas que vieram de Viamão para cá, descendentes de Pico, Faial e São Jorge. Eu sempre troco, mas é Faial. E aí, então, para completar, ela teve que usar a genealogia para poder identificar alguns sobrenomes, sendo Azevedo um dos principais aqui existentes, assim como a família do Lúcio Mauro Cabral Leal, sesmeiros que existiram aqui na Ilha da Pintada. Então, pode alguém ler para mim apoio, bem rapidinho, esse apoio ali que nós tivemos. A Georgia lê? Só estou abrindo a câmera e o microfone. Esse apoio, então, ele é feito pela URGS Fabico. E no histórico desse apoio, a gente tem a nossa querida professora Ana Maria Dallazen, da Fabico URGS, o espaço CTG, uma sala soriana, as prendas seriam as pesquisadoras, e posteriormente surge o nosso museu. Também temos o apoio de Economuseu para o Museu da Ilha da Pintada, e a comunidade solicitou, então, para o Museu das Ilhas Poa-RS. Ok, obrigada. A professora Ana Dallazen, hoje é conselho técnico, é nossa presidente do conselho técnico. Ela não nos abandona um minuto, ela revisa, ela orienta, ela faz com que a gente transite por esse museu com amor, com carinho, né? Todos nós. E a história já tinha sido contada, então, quando nós montamos, foi sugerido pela professora Ana, então, como a gente pediu um roteiro histórico, uma rota histórica, ela batizou de percurso, né? É um roteiro de percurso. E Diário Gaúcho batizou de Museu da Rua, e hoje nós chamamos o maior museu a céu aberto. É uma dos bairros de Porto Alegre que tem um museu a céu aberto com tanta possibilidade de história, desde o século XVIII, da ocupação do afrodescendente, juntamente com lusos açorianos, principalmente os açorianos. E com isso, então, o doutor Paulo Teves, na época, era o diretor da Direção Regional das Comunidades Açorianas. Ele propôs que a gente fizesse essa rota turística, ele ficou encantado, ele veio visitar e tudo. A gente apresentou o museu, apresentamos essa rota turística. Então, nesse momento, gente, nós estamos com um trabalho muito interessante, porque o museu, ele trabalha com atrativos, né? Em razão da rota turística, do desenvolvimento econômico, da economia criativa, a partir desse produto cultural que a gente tem imenso. Aqui estão apresentando, então, todos os que, como é que se diz, inauguraram e criaram o museu juntamente com a URGS. A URGS, ter uma universidade junto de nós, significa que essa experiência ela é replicada não só para dentro da comunidade, do Estado, mas para o Brasil e para o exterior. Recebemos muitas visitas de Portugal, da França, da Inglaterra, e todas elas a gente colocou essa nossa experiência. O objetivo, tu pode ler, Georgia, para mim? Ou o Yuri, qualquer um dos dois? Sim, posso sim, Terezinha. Só um momento. O objetivo é preservar a memória e vivência dos ilhéus através do patrimônio cultural,
fomentar o turismo através da economia criativa, desenvolvimento econômico sustentável, gerar fonte de renda e geração de empregos, e usar a criatividade, o capital social, são matérias-primas. Tranquilo, obrigada, Georgia. Nada. Eu acho que esse capital social é trazer para perto de nós os saberes, os fazeres, os sabores, não abandonar em nenhum momento as histórias que a gente registra a todo momento nos Face, na rede social. Não se assustem, pessoal, são as memórias e vivência, não é? Surpreendam-se com essas histórias. Não me critiquem, por favor. Se tiver alguma crítica de que a história não está certa, cheguem até mim, falem. Gente, comprei muitos livros nos sebos, nas feiras de livros, né? Hoje estão todos catalogados, serão doados para que a gente possa instalar uma biblioteca que servirá de fonte de pesquisa inédita, porque eu duvido que alguém tenha comprado tantos livros voltados para o Delta do Jacuí. Então, gente, a história, ela é consolidada a partir da fala dos ilhéus, com mais de 60 anos. Muitos deles eu filmei, eu fotografei, eles conversaram, eles deixaram os seus fazeres, os seus saberes, os seus sabores. A gente tem que fazer um documentário. Se alguém puder nos ajudar nesse documentário, tem farta matéria para fazer esse documentário, né? Então, eu não enxergo muito bem, ele não está bem alto aqui. Pode ler aí, Jorge, para nós? Lê aí para nós. O que está no meio... Só me orienta, por favor. Eu começo do meio para as pontas, Pode. é isso? Sim, fala no meio primeiro. Certo. É constituído, então, por exposições temporárias no espaço físico. Depois nós temos também o museu itinerante, museu virtual, ações educativas nas escolas locais e o museu de percurso. Eu só peço desculpas para vocês, eu tentei fazer a roda. Eu acho que eu não li tá bem. certinho, mas... Tá bem. Obrigada. Então, a professora Ana Dallazen, no início de tudo, assim ficou programado. E assim fazíamos. Atividades na escola, os painéis, por exemplo, os seus alunos ajudaram na pesquisa, ajudaram a programar os painéis, tiveram várias exposições dentro do CTG Madrugada Campeira. Professora Ana Dallazen e seus alunos bolsistas, e mais nós, e mais Artes Cama, todo mundo envolvido, tentamos montar uma exposição onde foi chamada a comunidade em geral para aprovar os painéis que iriam ser colocados na rua. No início, 25 foram reivindicados, mais 2, conseguimos colocar em tempo hábil no mapa de turismo os 2 reivindicados. Dona Tereza Quirim, que na última hora eu e Larissa Reis e mais um jovem aprendiz, corremos, filmamos, fotografamos e pesquisamos, em seguida ela faleceu. Era um sonho que ela tinha de ser registrada, porque ela reclamava, como que a senhora fez o quilombo de resistência, se nós somos muito mais antigos aqui. E também o pessoal do turismo náutico, que era o Mocotó, a família veio para dentro da minha casa e pediram para a gente registrar também, porque eles iniciaram junto com o seu Rones, em muitos momentos estiveram junto. Seu Rones foi o nosso iniciador do turismo, não é? Que hoje temos o barco Porto Alegre 10, era o sonho dele de realizar turismo. E eu conversava muito com ele, um carisma muito grande do seu Rones, um grande amigo meu foi, ele morava em Eldorado, tem até um vídeo que eu tenho que passar para a família, para a Cristina, eu ainda não consegui passar, que ele passou para mim, vou reproduzir. Vamos ler, então, o que temos mais ali para apresentar. Vamos ver. Georgia, meu solinho. Pode ler para mim? Ou Yuri, um dos dois. Oi, desculpa, estava trancado aqui.
referências teórico-epistemológicas, promoção do desenvolvimento e mudança social, articulação entre território, patrimônio e comunidades, alargamento da noção de patrimônio, participação da comunidade na gestão, utilização das novas tecnologias como ferramentas de gestão social. Mário Moutinho, 1993. Ai, desculpa, meu cachorrinho gritando, não sei onde é que ele gritou. Mas todo esse trabalho iniciado pela professora Ana e discutido com o nosso grupo está sendo apresentado nesse momento. Então, gente, nesse sentido, a gente sentiu a necessidade de fazer a rota de turismo, agregar a essa rota de turismo os pequenos empreendedores da comunidade, na gastronomia, nos fazer artesanato, nos sabores dos sonhos, do Zé do Balaio, tudo que eles faziam, no sonho da Dona Teresa. A gente acabou fazendo essas lives de gastronomia, que está sendo um sucesso, tanto para quem está fazendo para nós, como para nós que estamos preparando mais um produto que é uma novidade, um produto turístico, que seria o café açoriano. O artesanato Artes Cama sempre esteve conosco. Nós apresentamos aos turistas, muitas vezes elas estão fazendo artesanato, levam uma florzinha junto, no início era assim, faziam uma oficina, os turistas chegavam, vinham de ônibus do interior do estado e levavam uma florzinha a cada um deles. E hoje, então, apresentamos as biojoias, o trabalho que é feito. Antes não era assim. Antes, a Fundação Gaúcha do Trabalho, quando eu entrei aqui, eram umas bonecas com rosto de cerâmica e de tricô, não é que traziam, quer dizer, os artesanatos eram de cima para baixo. Então, o importante é que a gente resgatou o artesanato em escama de peixe, não é? Que veio a história é desde os Açores, trazida pelo Jones César de Araújo, que as exímias freiras produziam esse artesanato e servia para enfeitar a sacristia, e depois eles começaram a divulgar na comunidade. Isso no século XVII. Na Ilha da Pintada não foi diferente, tinha muitos peixes, o rio não era poluído, era descamado peixe na frente das ilhas, e então essas escamas, sacos e sacos eram recolhidos, e ninguém sabia para onde ia. Então, o que aconteceu? A gente foi atrás da história, o seu Borba contou essa história, é parente aqui do nosso vizinho pescador, e ele mora na Picada, é um morador antigo da Picada. Então, essas histórias têm que estar junto do museu, o museu tem que colaborar, tem que incentivar. Então, no Museu Antropológico, 2 peças foram encontradas com marca registrada e tudo. Então, a gente diz que resgatamos essa história do artesanato de escama. E da boneca Abaomi, que hoje o afrodescendente faz parte também do museu, nós contamos a história e vendemos rapidamente, tanto do Artes Cama, como das bonecas Abaomi, que vieram nos navios negreiros, né? E não tinham brinquedos para dar para as bonecas. Rasgavam um pedacinho do seu tecido e faziam as bonequinhas com nós, porque não tinha como fazer de outra maneira. E agora, por último, lançamos, então, juntamente com a Georgia, com mimos da Gi, arte designer, Inquieta arte designer, a boneca açoriana, da Vera Drover, foi que vem colaborando com esse produto e vendendo. É muito interessante porque a Inês de Novo Hamburgo, ela introduziu as bonecas com cheiro. Então, é bem interessante, muito interessante. E a história, conta as histórias também. Não adianta nós apresentarmos artesanato sem história hoje em dia, ela tem que contar alguma história, né? Bom,
Agora, então, vamos passar para os mitos. Nós, no início, por trás dos bastidores, com os alunos, fizemos vários workshops, cursos, envolvendo a comunidade, para resgatar as bruxas, os lobisomens, e fizemos uns quadros belíssimos de painéis. Aqui estamos eu contando história para os alunos do MEI. Gente, que coisa linda! Esses painéis hoje a gente não tem mais. Com muita tristeza, eu digo para vocês que não temos mais esse painel. Se a gente puder resgatar um dia, porque eles iam percorrer as escolas, eles iam ser feito tratamento embaixo do painel que estava meio roto. Mas tudo bem, seguimos. Quem é que quer falar? Quer falar alguém? Pode falar. Oi. A mostra do Divino Espírito Santo, que também é uma sala que divide entre o Artes Cama, a gente usou muito para fazer o auditório, para fazer mostras de museu, o Divino Espírito Santo. No livro da professora Ana, que ela lançou, está registrado uma série de atividades que a gente foi fazendo nas escolas, fotografia na escola. Muito interessante o trabalho junto com a universidade. Isso é uma experiência inédita para nós, porque antes a gente não trabalhava com a universidade, a gente vinha através de um curso que eu fiz no Almirante Barroso, a gente ia fazer... é a visita do francês. Professora Ana, como é o nome do francês? Já não me lembro mais, lembra? Pode dizer para nós? A professora Ana está aí? Pode dizer para nós o nome do francês, eu não me lembro mais. Tu que recepcionou, eu não estava, eu estava viajando. Teu telefone não tá falando. Pois é, eu não sei. Tá saindo a voz, pode falar. Tá saindo agora? Pode falar, professora, um pouco desse momento. É o professor Jean-Louis Tornatori. Jean-Louis Tornatori Tornatori, estou dizendo o nome errado. Ele é da Universidade de Grenoble, inclusive agora está sendo escrito um capítulo sobre a visita dele à ilha. Que lindo! Ele ficou encantado com a recepção que foi feita no CTG. Ele fez todo o percurso do Museu de Rua e foi recepcionado também pela Bia, com uma sessão belíssima, uma sessão religiosa da qual ele participou dançando, inclusive. Ele é um antropólogo famoso, reconhecido internacionalmente. Obrigada, professora Ana. A nossa querida Cirlei, que é a nossa embaixadora da cultura, não falta nunca, ela está sempre nos ajudando, contando a história da sua família, e ela nos deu várias peças de museu antiguíssimas. O acervo está sendo registrado para colocar no Tainacã da URGS. A função do governo, a gente colocou algumas ideias só para fortalecer. Alguém pode ler? O Yuri ou a Georgia? Sim, Terezinha, já leio. Tá bem, obrigada. É função do governo permitir que o ecossistema se desenvolva com redução de burocracia, disponibilizar linhas de crédito e apoio logístico, descentralização da cultura, possa ser um articulador de cursos que atendam às necessidades das comunidades. Eu acho... Deu? Essa lâmina deu. Tá, tem obrigada. Tem na sequência? Eu não sei, dá uma olhadinha. Não, eu acho que nessa não. É outra coisa, depois a gente fala. Essa descentralização da cultura, a gente está tentando ver se a gente consegue, porque nós temos alguns cursos de artesanato que estão sendo desenvolvidos, nós temos um projeto, Georgia,
que a gente está tentando prêmio para o Artiscama, essa empresa que está fazendo esse projeto para nós, espero que ela se consolide. Nós colocamos artesãos para trabalharem nesse projeto. Mas a gente precisa da descentralização da cultura, para gastronomia e para artesanato também. Não sei se a gente vai conseguir, mas seria muito importante, né? E a gente deixa essas outras ideias. Pode passar? Já está no próximo slide, eu vou seguir a leitura, então. Só complementando a tua fala, Terezinha, referente à descentralização, são sementinhas que a gente vem plantando ao longo da nossa caminhada. Esperamos que em terra, em solo fértil, para que, de alguma forma, elas sejam regadas com carinho e que, em algum momento da nossa caminhada, ou nas gerações futuras, elas deem bons frutos. E, então, só para fazer a complementação da tua frase anterior. Então, muito obrigada. A gente tem os resultados parciais entre a parceria da URGS e da comunidade. A instalação de uma loja, de um ateliê de produção e de um espaço expositivo. Mostra... Isso foi a primeira coisa que a gente pensou e que não deu resultado, porque ficava muito longe, distante de vendas. Certo. Segundo ponto, a mostra devolução do Divino Espírito... A devoção do Divino Espírito Santo. Tu quer fazer comentários, Terezinha, abaixo de cada informação? Eu acho que a professora Ana podia, né? Porque essa parte foi toda pensada junto com a professora Ana. De repente, ela tem algumas ideias. Pode ir falando e ela vai complementando. Estão me ouvindo? Sim. Pode falar. A devoção do Divino Espírito Santo é uma antiga tradição da ilha, também trazida dos Açores, e que ela foi verbalizada, ela foi contada por vários moradores. Então, a gente decidiu fazer exatamente essa exposição para isso. Além dessa, eu não estou entendendo direito aqui. O próximo tópico, professora Ana, é a mostra O Imaginário da Ilha da Pintada. Essa me diverte muito falar, porque quando a gente, para pensar o museu, a gente criou o que se chama inventário participativo, ou seja, nós circulamos a ilha em torno quase de um ano, conversando com as pessoas, para saber o que as pessoas, moradores da ilha, poderiam nos dizer que seriam as referências culturais da ilha. E uma das primeiras coisas que foi colocada, eu me lembro do Estevinho falando, da dona Nancy, do seu Salomão, foram as lendas. Então, aquela lenda das correntes que os pescadores ouvem no meio da noite, e o cavalo que se aparecia todo trançado, com as crinas trançadas. As bruxas. E mil outras histórias. Aí a gente fez uma exposição belíssima sobre o imaginário da ilha, que deu muito a falar. E uma das coisas interessantes dessa exposição do imaginário também foram as possibilidades do nome, a origem do nome da ilha, que a Terezinha fez pesquisas, identificou que poderia ser uma mulher pintada, que teria um salão de baile, uma bailanca daquelas, frequentada só por homens, que funcionava ali no início, ali na Ilha da Pintada. Outra alternativa é que teria chegado à ilha uma onça pintada nadando. Outra é que o nome da origem da ilha teria sido os peixes pintados, que eram abundantes na época, e então pintados, saiu Ilha da Pintada porque falavam pintada em vez de pintado. E outra seria que haveria na ilha uma índia muito linda, uma mulher indígena maravilhosamente bonita, que seria pintada porque ela tinha todas aquelas pinturas rituais. O que mais? Não, só para complementar, professora Ana, nos anos 60, então, foi registrado
o nome Ilha da Pintada, em razão da mulher pintada, que chamava muita atenção das mulheres, porque os seus homens iam para essa bailanta, né? Só para complementar. Bailanta, E as não era bem mulheres... bailanta. Mas as mulheres... Era uma bodega. É uma bodega, é um prostíbulo, talvez. Isso, tinha mulheres da vida. E as mulheres tinham horror dessa... Era uma... Como é que se diz? Era uma mulher que veio... Uma holandesa. Uma holandesa toda sardenta com um negro, que foi quem fez a construção da bodega. Pode continuar, professora, aí com a Jorge. Certo. Tem mais alguma coisa? Sim, mas antes de dar continuidade, uma primeira contribuição, acredito eu, já na roda, sobre essa mostra do imaginário da Ilha da Pintada, que eu tive o prazer, a alegria imensa, numa tarde de sol escaldante, percorrer a ilha e fazer parte dessa roda, contando sobre a lenda dos lobisomens. Lembro que participou também a Jussara. Não lembro qual foi a lenda que ela contou, mas tinha também a Dona Caco falando sobre benzedeiras. Isso, as benzedeiras. Isso, e uma tarde maravilhosa que passamos juntos, dando boas risadas e rememorando várias histórias e vivências da nossa ilha. Bom, isso. Outra coisa que agora eu lembrei, que é importante registrar, é que o Fabiano, um ceramista da ilha, você conhece o Fabiano, né, Georgia? Sim. Ele fazia as imagens dos lobisomens, desses seres fantásticos das ilhas, que eu acho que seria muito interessante se o museu conseguisse recuperar essas imagens dele, que deve estar na casa dele, e levar para o museu, porque conta toda a história dessas histórias fantásticas da ilha, estão reproduzidas em imagem de cerâmica. Boa ideia, professora. Sim. Vamos colocar como pauta de próximas reuniões aí para fazer a busca desse acervo com carinho, que com certeza vai ser uma relíquia para o nosso museu. Que bom. Por favor, Yuri. Vamos resgatar. E tem a doutora Suzana, que ela fez o doutorado dela com as bruxas e os bruxismos. É muito interessante resgatar essa tese dela de doutorado. É muito interessante. Só para mim saber quanto tempo falta, Yuri e Jorge. O Yuri está fazendo essa parte técnica. A princípio, não apareceu reloginho nenhum por aqui. Quando aparecer, a gente já tem. Eu já informo para vocês e já coloco um outro link na espera ali para a gente fazer esse remanejo de sala. Pode ficar tranquila, Terezinha. A gente vai ver mais alguma coisa. Fale, professora Ana. Outra coisa que faz parte do imaginário da ilha é a origem da devoção da Nossa Senhora dos Navegantes, cuja imagem está lá dentro do estaleiro Mabilde, tem a capelinha dela. A dona Lourdes nos explicou qual foi a origem da introdução da devoção da Nossa Senhora dos Navegantes. Teria sido uma crise financeira ocorrida no estaleiro, e as mulheres prometeram que se a crise fosse resolvida, se os maridos recebessem os salários atrasados, elas iriam comprar uma imagem e introduzir a devoção. Então a dona Lourdes relata toda essa história que é muito bonita. Muito bonita mesmo. Tem muita história, professora Ana, muito. Bom, mas vamos continuar então? Tem mais alguma coisa ali, Jorge? Sim, tem sim. Yuri, peço que tu só retorne, por favor. Obrigada. Depois dessa riquíssima contribuição já, acredito eu que inaugurando a roda no meio das apresentações, mas isso que é o bom, isso que é o bonito de acontecer. Passamos da mostra O Imaginário da Ilha da Pintada para a montagem do Museu de Percurso. Quer falar um pouquinho, professora? Posso falar.
Essa montagem, primeiro a gente conseguiu reunir quase 40 painéis a partir das manifestações das pessoas, dizendo o que seria importante colocar nessa exposição. Aí havia inúmeras outras que, no fim, a gente fez os painéis provisórios que circularam toda a ilha para ver se eles tinham a aprovação da comunidade. Porque quando a gente faz painéis para um museu de rua, a comunidade é que tem que aprovar e indicar o que é importante ser colocado. Então, desses 30 e tantos painéis, muitos eles eram expostos nas escolas locais, na colônia de pescadores E5, no próprio CTG, em tamanho super grande, assim, mas provisórios em preto e branco, e eram acompanhados de uma caneta e papel. E as pessoas deixavam as suas mensagens. Então, tem algumas que me fizeram rir muito durante muito tempo, descredenciando algumas informações que tinham nos dado. Isso! E daí é que nasceram esses 25, que depois se tornaram 27. Os demais foram excluídos. Foi assim que foi feito. Tudo que consta nos painéis é resultado ou das pesquisas feitas pela Terezinha, ou das pesquisas feitas pelos meus alunos. E não foi fácil, porque trabalhar com a Terezinha não é fácil. A gente brigava, não é assim, professora, é assim. E a gente acabava fazendo as coisas de um jeito ou de outro. Porque trabalhar em comunidade não significa que a gente tenha consenso. Muito pelo contrário. Cada um tem a sua opinião diferente. E essas opiniões diferentes é que fazem a riqueza de um museu como o nosso. Professora Ana, Georgia, o pessoal que está aqui, existe mais uma reivindicação de Carlos Estevão Nunes. Os barcos que existiram antigamente, eles querem um painel. A gente teria a possibilidade de fazer esse painel? Colocar na praça. Claro. Inclusive, ótimo. A professora Elisete Oliveira, que agora está aposentada da URGS, ela já tinha feito essa pesquisa. Bem no comecinho, ela fez um estudo fotográfico e conversou com os pescadores artesanais mais antigos que viviam naquela época, quer dizer, 2012, e eu acho que ela tem esses registros, eu acho que isso é possível, sim. Então vamos resgatar, professora. Bom, então vou continuar aqui, que eu acho que deve estar quase no fim, né? Eu queria falar um pouco do turismo, professora. Vamos falar um pouquinho do turismo, né? Nós temos o Barco Porto Alegre 10, que é nosso parceiro. Antes tem nós fomos alvo de várias notícias na televisão, na TVE, TV Rede Globo, TV Diário Gaúcho. Foi muito interessante, todo mundo atrás de nós. Obrigada por ter postado aí, Yuri. Obrigada. Aí é o Divino Espírito. Está acabando. Se eu cair de banda é porque eu estou sem bateria. Tá bem. Olha aí, professora, teus cursos das bruxas, dos bruxismos. O pessoal da comunidade adorou esses cursos. A gente fez uma oficina de produção de máscaras para registrar o que seriam as bruxas da ilha. E depois nós chegamos à conclusão que as bruxas da ilha nada mais são que o mito das sereias, porque os pescadores dizem que as bruxas das ilhas, na verdade, são mulheres belíssimas que atraem os homens para dentro do rio. E no começo, as pessoas diziam que eram umas mulheres velhas, caquéticas. Isso, nariguda. Uma senhora da ilha, as pessoas diziam, aquela é uma das bruxas que está viva. A gente nunca acreditou muito nisso, mas essa senhora eu conheci. Então, a gente teve que mudar, porque, na verdade... foram registradas nesses painéis. Ai, que tristeza, professora Ana, não temos mais esses painéis. Eles foram levados para o Museu Açoriano? Não, este não. Este estava guardado na Prefeitura Municipal aqui da ilha e acharam que nós não queríamos mais e foi jogado fora. Que pena. Mas a gente é fácil. Se a comunidade insistir, a gente pode repensar em tudo isso. Porque agora eu estou aposentada, eu tenho tempo de fazer tudo isso e muita paz. Tá bem. Olha aí, a visitação ela é intensa.
Está todo mundo agendando agora com essa história das lives. Hoje já recebi solicitação para visitação no nosso museu, por isso que a gente tem que arrumar o melhor possível nossos espaços, para a gente ter uma atenção especial aos turistas, não é? Porque senão não sei como é que vai ser daqui para frente. Gente, então, turismo. O turismo náutico, temos os atrativos, o Arroio Flor da Pintada, é incrível a história, porque ali passaram os lanchões da Revolução Farroupilha, era Flor da Pintada, porque as árvores nativas floridas chamavam muito a atenção, aí nosso atrativo, o Artes Cama, olha só, a primeira marca que nós registramos era o peixe pintado, que não tinha escama, né, Jorge? E aí nós tivemos que ir trocando, foi trocando, e hoje a gente registrou novamente, então, sem o peixe pintado, que não tem escama. E uma curiosidade, Terezinha, sobre a confecção dessa marca, eu me lembro que a gente fez a escolha coletiva, a gente colocou várias informações na mesa, bem didático, bem coisa de escola mesmo, cada um deu a sua opinião, colocamos todas as informações sobre a mesa, e conforme a escolha democrática, logo no início, essa foi a marca escolhida, o peixe pintado, e depois, quando foram finalizando algumas etapas, a gente foi analisando as informações e a risada foi geral, porque a gente descobriu que, a princípio, a gente trabalha com camas. Isso é muito lindo, gente! Ô, Georgia, como é forte a presença do pintado na Ilha da Pintada. Eu queria dizer para vocês que a Silvana, que é uma grande artista, produtora de eventos, ela está fazendo uma escultura junto com um artista do peixe pintado. Não sei onde nós vamos colocar, vamos conversar com a Colônia de Pescadores E5, que vai ser um atrativo muito forte para a ilha, porque é a identidade da ilha. Terezinha, fala. Esqueci de dizer uma coisa muito importante. O peixe pintado é considerado o mascote da ilha, não porque alguém do museu decidiu assim, e sim as crianças das escolas locais que fizeram um concurso e decidiram que o peixe pintado, sim, era exatamente o que era o elemento mais representativo da Ilha da Pintada. É por isso que foi escolhido o peixe pintado. Porque as pessoas perguntam, mas por que o peixe pintado? Isso, estão perguntando. Porque exatamente os alunos da escola, depois de muito debate, definiram que sim, era o peixe pintado, que era muito comum, era muito pescado. Foi uma proposta para a Alda Meyer, que era diretora do Almirante Barroso. Ela reuniu vários bichos, né, mais presentes na vida do cotidiano, e eu disse assim, por que o peixe pintado para a Alda? A identidade da ilha, dona Terezinha, os pais se envolveram. Bem Isso assim. É a história da ilha. É a história da ilha. E a doutora Valtrudes cansou de me contar como a pobreza era muito grande, diz ela. Ela dava um tonel bem grande, botava bastante pintado ali dentro e fazia uma pintadada, como ela me dizia, né? É um termo bem açoriano, porque ela era descendente açoriana. Sim, eu, inclusive, quando era pequena, eu comia uma sopa de uma vizinha nossa, que era da Ilha da Pintada, que era uma sopa de peixe com pintados dentro. Uma sopa de peixe deliciosa que ela produzia cozinhando peixe pintado. A irmã Odete Coelho, ela foi a primeira presidente da Ilha da Pintada. Ela fazia peixe pintado de tudo que era maneira. Ensopado, isso. Hora de migrar. Nós vamos migrar para o outro lado. Olha ali, ó. Olha os trabalhos do Artes Cama. Sim. Eu queria dizer para vocês, não sei se eu vou conseguir mostrar, eu estou fazendo, não vou poder, tá aqui, o Divino Espírito Santo, Jorge, comecei a finalizar ele, são uns quantos, ó. Show, bom, Terezinha. Então, o Artes Cama chegou a nível internacional, com exportação para a França,
os Estados Unidos e Espanha. Participou da Casa Cor também, né, Jorge? Casa Cor, fizemos almofadões de couro de peixe na Casa da Economia Solidária, que aí está ali, vocês podem ver, nós estamos em exposição. Foi muito lindo. Então, ele é um atrativo, afrodescendente com as bonequinhas Abaomi, que eu não tive tempo de colocar, também é um atrativo. Agora mais a boneca com cheiros, né? E também o turismo náutico. Está acontecendo uma troca alternativa entre a Noiva do Caí e o Porto Alegre 10, e a gente está recebendo turistas, eles vêm para almoçar, muitos guias de turismo agora se acortaram que a rota de turismo ela é importante. Então, cada guia de turismo que está chegando, a gente está fazendo xerox, produção dos mapas, dos minis mapa turístico, e o mapa turístico também a gente entrega para eles. A colônia de pescadores está se vendo azul, até vai ter que se reorganizar nesse momento, porque é muito turista vindo nos domingos. Olha, essa Geórgia, desde o início foi criada a criatividade do Grupo Artiscama foi incrível. Essas bandejas que a Lisa está procurando quem faça essas bandejas com vidro para poder colocar, porque ela é exímia artesã nisso de fazer. E essa aí foi a irmã Marinice. Esta bandeja foi para Macau, China, quando eu fui levar o Artiscama para participar do Lusofonia, e a gente deu para Casa de Macau, Casa dos Açores e Macau. E ali do lado a nossa pescadora, Joia Salomão, que nos deu a casa para a gente fazer o curso de curtimento do couro de peixe. E o vestido de noiva está sendo um sucesso, não consegue chegar, ele é acervo hoje do museu, foi feito no Artiscama, foi pensado essa saia de tule para representar as redes dos pescadores, ele tem bordados de flores de escama feito por todos os artesãos, foram feitas pequenas, grandes, médias, tingidas, brancas, sem cor. A nossa querida diretora Letícia, a Letícia do Joaquim José Felizardo, que junto com o Yuri nós fizemos essa exposição, a convite do Yuri, agora nós já retiramos, Yuri, a nossa exposição, então está faltando a tua parte que lá está. Pode passar. E o corpete é de couro de peixe, né? Pode colocar, Jorge, a leitura? Sim, sim. O Museu Virtual. Espaço que disponibiliza toda a documentação, atividades de educação para o patrimônio, mostras, produção intelectual, narrativa e memórias, e outros registros de interesse da comunidade. O endereço eletrônico, então, é museudasilhaspoa@gmail.com. Tem nova diretoria, nós temos a nossa presidente, Fabiana La Fortuna, que está assumindo com bastante eficiência, com bastante garra, porque não é fácil. Essa fase de transição não é muito fácil, não é? Mas ela está conquistando espaço cada vez mais e se posicionando enquanto presidente. Gente, então, como atrativo, eu me esqueci, Jorge, nós temos o que mais de atrativo? É o peixe pintado agora, a colônia de pescadores E5, um sucesso incrível, está todo mundo querendo vir no domingo. A menina do barco Porto Alegre 10 vai ter que reduzir o número de pessoas, porque em tempo de pandemia não dá para fazer aglomeração. Como ela disse, na venda, né, tanto para o barco Porto Alegre 10 como a Noiva do Caí. E o Quilombo de Resistência é uma loucura, ela recebe com tambores, com a gastronomia afro, a canjica, a cocada, o pé de moleque, eles vendem bastante as bonequinhas Baomi,
Nós vamos ter que arrumar um espacinho, Georgia, para elas venderem na loja, ver se tu consegue, né? Sim, Loja da sim. ilha, porque é importante para o turismo. E Sim, assim, então, gente, a gente tem que ter, fala. Desculpa, são as parcerias novas surgindo aí. Só a gente, eu acho que, Yuri, eu não sei te dizer quantas lâminas faltam ainda para a gente dar seguimento. Terezinha, depois tu faz a. Não, Tá, a complementação da tua fala, vamos partir para a próxima lâmina e aí a gente vai indo, qualquer coisa vai, como já virou certo, tem que a dar espaço, essência né, da para os outros roda. falarem. Aham, tá Não, como bem. já virou a essência da roda dentro da tua apresentação, como eu comecei com as contribuições logo no início ali, acredito eu, a gente vai dando espaço para fala e vai dando espaço para as lâminas, Isso. tá? Aham. Vamos Anterior ali, rapidamente, então, ali. Vamos rapidamente aqui. sim, Só para mostrar anterior o que foi tá. passado a informação da parceria também com o Centro Social Marista, o irmão Miguel Orlandi, se eu não me engano, o curso de turismo ecológico com os educadores Rosane Lindemeyer e João Carlos Martins, conteúdo dos painéis da rota advindo do livro a ser lançado pela professora e pesquisadora Terezinha Carvalho da Silva, e acredito que o próximo slide ali tem algumas referências, a gente vai deixar esses links de referências todos ali no Conecta, para quem tiver, para quem quiser e tiver a curiosidade, que eu acho que a gente, junto dessa roda tão aguardada, tão esperada, como eu disse, por ser uma das veias de iniciação do nosso projeto ali, do pensamento original, a gente deixa de link para o pessoal aguçar a curiosidade e fazer essas buscas. Tem também a relação da diretoria, como a Terezinha mesmo comentou durante o painel já de apresentação dela. Hoje, essa nova diretoria é composta pelo diretor-presidente Fabiano La Fortuna de Macedo, vice-diretor-presidente Terezinha Carvalho da Silva, diretor-secretário Georgia Santos, a pessoa que vos fala, o vice-diretor-presidente, vice-diretor-secretário, desculpe, a Larissa Reis, presidente do Conselho Fiscal, a Joana Coelho, presidente do Conselho Deliberativo, eu acho que não, por erro técnico, Não tem não ainda, colocado. vamos escolher. Sim, presidente do Conselho Técnico, nossa querida professora Ana Maria Dalazen, da URGS, a museóloga doutora Ana Carolina Gelmini, também da URGS. E a museóloga é Júlia, eu só não vou lembrar o sobrenome dela, que até não está ali no folder. Eu também não me lembro bem. Ela é nova no grupo, mas ela está fazendo o plano museológico nosso. Já está pronto, está sendo revisado, já vai entregar para nós, numa reunião. Sim, e Yuri, tu ia comentar alguma coisa? Certo, Yuri colocou que as lâminas encerraram. Então, ok, então tudo contigo então, Jorge. Certo. Eu ia dizer para a gente abrir a roda de conversas, mas como eu disse no meio da apresentação, até te peço desculpas, Terezinha, mas eu acho que o bom da roda é isso, é essa interação que a gente está conseguindo fazer. Então, a partir das minhas falas ali no meio da lâmina sobre os lobisomens, ali, sobre as lendas, a gente abre essa rodada de conversas, então. Eu só vou dar uma contribuição referente a essa questão da pandemia. Yuri, eu já te passo a inscrição ali, a fala, junto do chat. Eu já tenho falado em várias rodas anteriores que a gente sente muito em relação a tudo que aconteceu externo dessa pandemia, a nossa solidariedade a todas as famílias que, infelizmente, passaram por essa transição, por esse vírus, as famílias que perderam seus entes queridos, mas, de certa forma, tudo isso veio para dar uma calibrada na gente, para dar uma freada, e a gente pensar um pouco a partir de nós, olhar um pouco para dentro de nós, e então colocar um outro olhar para fora, como eu digo, para a gente olhar um pouco mais para o próximo, para a gente conseguir se colocar no lugar do outro, e tentar passar o melhor de nós para todo mundo e receber o melhor dos outros para a gente. E eu costumo dizer que desde que começou essa pandemia, que todo mundo pegou todo mundo de surpresa, que todo mundo ficou atarantado com a história de ter que ficar em casa,
a gente vinha, e daí eu estendo a fala também, a informação também para Terezinha, porque a gente, e o pessoal do Artiscama, que eu não sei se tem alguém aqui ou não, das gurias, mas a gente começou em janeiro, alavancando, pisando no acelerador com agenda até o final do ano. Algumas não estavam escritas, mas já estavam sendo tratadas, ajustadas, a parceria com o museu, novas parcerias chegando, e aí nos veio esse banho de água fria da pandemia. No momento, logo no início, todo mundo ficou apavorado, sem saber o que fazer, e a solução que a gente tinha era entrar com a nossa criatividade e pensar numa solução rápida, justa para todo mundo. E aí começaram, acredito eu, ao menos a minha visão, começaram a se abrir os horizontes e as parcerias começaram a se firmar. Eu fui uma das pessoas que tiveram que trabalhar com o que eu tinha em casa, referente aos artesanatos, que é uma coisa que eu gosto de fazer, fortaleci a questão do meu MEI e abri as portas de parcerias para todos. Então, na minha caminhada, aonde eu consigo chegar, conforme essas informações que estão vindo agora, referente a lacunas abertas para coletivos e lacunas abertas para os individuais, sempre fazer essa interligação de chegar todo mundo junto. Ou a gente caminha no individual e abre esse espaço para trazer os coletivos juntos, e em um determinado momento, graças a Deus, a gente está conseguindo fazer isso desde que começou, acredito eu. A partir de janeiro, quando eu comecei a trabalhar especificamente com o que eu gosto, que é o artesanato, as parcerias começaram a acontecer, e a gente conseguiu, até agora, graças a Deus, e esse caminho vai estar aberto, para que a gente consiga caminhar por muitos e muitos anos juntos, levando essa parceria. Onde um braço consegue chegar, o restante do corpo vai sempre sendo puxado atrás. Então, finalizo a minha contribuição desta forma e passo a palavra para o Yuri, que fez a inscrição. Pronto, então. Não, é que eu estou operando técnico aqui, então, né, entre participar e falar e mediar as coisas, o Jorge já sabe bem aí a encrenca boa que é, né? Verdade, então, mas a gente vai se ajustando e sempre aprendendo juntos. Com certeza. Não, eu só queria, primeiro eu queria agradecer a dona Terezinha, né, pela exposição, assim, afetuosa, profunda, né, de trazer, olha aí, tá passando um carro aqui, tá difícil, estou ouvindo uma música no fundo, mas aí eu queria agradecer mesmo o relato de todo esse histórico do Museu das Ilhas, porque como eu já relatei, assim, digamos, do ponto de vista de uma trajetória individual, de me aproximar das ilhas, da comunidade, né, dos seus projetos de memória, sobretudo, com ênfase nessa questão da valorização do patrimônio cultural comunitário, eu sempre vi o museu como uma instituição muito diferenciada no contexto das ilhas, porque ela, assim como interfaces, né, ela trabalha justamente com isso que Jorge estava colocando, com o que Terezinha estava colocando, que é a questão da rede. Eu não consigo enxergar vamos dizer assim, um outro órgão, né, que, claro, cada um com seu segmento, mas que na área da memória, na área do patrimônio, atue com essa maestria, né, e que envolva diversas fontes dentro e fora da comunidade. Isso é muito bacana, né? O museu, que é digamos assim, que ele tem o museu hoje em dia se discute muito, né? Está ampliada essa questão da função social dos museus, mas como essa função ampliada deles nos permite justamente isso, né? Casar e ampliar, casar a questão do registro e do resgate da memória com a promoção da renda. Ou seja, por isso, aí que eu queria entrar, Jorge, já finalizando minha contribuição, porque o primeiro encontro do Interfaces a gente falou um pouquinho do documentário, né? O próximo a gente estava rearticulando e a gente quer focar só na exposição que teve no Felizardo e na praça. Porque eu acho que esse caso tipo como é que é o nome? Do vestido, das escamas, ele tem tudo a ver com esse nosso projeto, né, Jorge? Assim,
porque ele é uma experiência clássica, assim, digamos, de saberes e fazeres que foram comunitários envolvidos na produção de uma peça, né, com matérias-primas que envolvem a questão do manejo sustentável da pesca. Isso vai para o museu, circula, sabe? E não só circula, então, de repente, né, aquilo foi produzido, por exemplo, né, por um coletivo que se articula também comercialmente, comercializa suas peças, mas aquela peça especial ela foi musealizada. E o fato dela ter sido musealizada, percorrer diferentes espaços, isso não só valoriza, né, e digamos assim, valoriza e dá visibilidade à questão da memória das ilhas, que é muito importante, mas também dá encaminhamento para a geração de renda. Pelo turismo, como a Ana Terezinha faz, né? Sempre tentando articular essas coisas. E aí tem a questão que... Aí só também para dar... é porque eu fiquei empolgado aqui, aí, enfim, tá? Eu vou falar um pouquinho. Eu me lembro também que é sempre isso. No momento em que tu tem tu precisa de duas coisas no turismo, vamos dizer assim, mais gerais, assim. Eu não estou falando tecnicamente, estou falando aqui de turista. Quando tu vai num lugar, o que tu precisa? Tu precisa que o lugar seja acessível, e no momento que ele seja acessível, que tu se sinta acolhido. Se tu oferece essas duas variáveis, todo o resto, né, vem aprimorar a experiência. Então, por exemplo, eu sempre morei no bairro Glória, né, toda a minha vida. E meu pai, com meu tio, nós sempre ia para o extremo sul de Porto Alegre, que no caso era Olami, que é um lugar que eu tenho grande afeto também, né, que é praia, na beira do rio. E, por exemplo, a gente sempre se sentiu à vontade lá, né? Tinha uma infraestrutura na beira do rio, tinha os barzinhos, né? Tinha churrasqueira, tinha todas essas coisas. Tinha um acesso, por exemplo, nós íamos lá para curtir uma praia de rio, né? Passar um dia em família, mas também a gente passava, já comprava um peixe do pescador mesmo, que tem uma placa na beira do, sabe? Né? Então, é como isso o Museu das Ilhas oferece. Eu tenho certeza, assim como os demais atrativos. O Artiscão, o Peixe na Taquara, né? Há um acesso, e há um acesso fluvial, o que é genial, afinal trata-se, né, no ambiente banhado por águas. Há um atrativo de sabores, há um atrativo que não é só aquela questão da emoção, do sabor mesmo, né? Mas abarca toda a questão da ancestralidade, e eu acho que esse é, digamos assim, a grande questão. E só para fechar, e encerrando mesmo, dizer que fechamos com o Museu das Ilhas, fechamos a exposição lá, Dona Terezinha e Jorge, vamos desmontar dia 22 e ela vai para a Casa de Cultura. Nesse momento vai só as fotografias, porque parece que é uma exposição coletiva, mas já é mais, digamos, um espaço que se abre a futuras articulações. A Casa de Cultura tem assim uma boa passagem, uma boa entrada, o pessoal lá também muito disponível, sabe? Então, é isso. Encerro minha contribuição aqui nessa roda, então. Aí pedir se a gente puder mais dar uns 5, 10 minutos no máximo para os encaminhamentos finais. Eu queria complementar, Jorge, rapidamente. Sim. O turismo nós pretendemos consolidar, então, com essa rota açoriana, não é? Nessas 4 ilhas, mais o Eldorado, enquanto um cartão postal de Porto Alegre. E que a subprefeitura de Porto Alegre possa estar e dar continuidade à sua presença, sua colaboração, à sua contribuição, especialmente a sinalização, que quem começou foi a Patrícia Coelho Salcedo. Então, a gente espera a continuidade dela nesse processo. Obrigada, Jorge. Sim. Gente, eu dei uma olhada no chat, eu não vi mais ninguém se inscrevendo. Como o Yuri disse, para a gente fechar mais uns 5, 10 minutinhos, eu abro, então, mais 1 ou 2 inscrições no máximo, e aí, em seguida, a gente já vai para as contribuições finais ali, tudo bem? Mais alguém teria alguma contribuição? Eu gostaria de me inscrever. Eu queria me inscrever rapidinho. Por favor, Dulce, a palavra é tua, então. Olha só,
desde que eu conheci a Andréia e chegando aos momentos de hoje, eu fico muito feliz e agradeço esse momento pandêmico que a gente está passando, porque as maravilhas que estão disponibilizadas online, conhecendo pessoas do mundo inteiro, do Brasil todo. Então, assim, é um momento fantástico. Muito obrigada por me receberem e eu estar compartilhando com todas essas pessoas maravilhosas. Sucesso! Um beijo no coração de todas. Obrigada, Dulce. Essa justamente é a nossa ideia e essa questão virtual nos deu essa possibilidade de avançar, de poder abraçar, mesmo que virtualmente, mas dar um aconchego, um carinho em vários lugares e, como eu digo, quiçá o mundo, já que a gente tem bons rumores de que o nosso projeto está alcançando o mundo. A gente já tem informações e... Ai, gente, desculpa. Quando eu começo a falar da cria, eu me emociono muito, porque foi pensado com muito carinho para que as nossas memórias de fazeres e de saberes justamente pudessem ter este alcance e pudessem ser eternizadas para que as gerações futuras possam ter acesso. E, então, a gente já tem parcerias com Colômbia, com Uruguai, com Argentina e mais alguns lugares que a gente está já pontuando para que essa integração em rede possa acontecer. E como eu digo com carinho, desde o início da nossa abertura das rodas, desde janeiro, quando começou a ser escrito e inscrito, eu já sonhava com tudo isso acontecendo. E confesso para vocês que ainda na questão de estar muito com o presencial impregnado, eu não tinha ideia que isso seria como um rastilho de pólvora, que no momento em que se acende o pavio, a gente perde o controle. E realmente a gente tá com esse controle, mas a gente ultrapassou as barreiras do Rio Grande do Sul, como foi o primeiro objetivo desse projeto. Então, a gente já está pensando e escrevendo os próximos capítulos dele. E comentando em relação a essa parceria maravilhosa que a gente tem entre as instituições aqui da ilha, Artscama, Museu das Ilhas, algumas instituições individuais e outros parceiros que estão se agregando, uma das coisas que eu gosto muito de dizer, que acredito que já virou um ditado popular entre nós, quem vem de fora para nos conhecer e bebe a nossa água nunca mais quer ir embora. Então, deixo o convite em aberto para que muitas e muitas pessoas venham nos visitar, venham beber a nossa água e se agreguem a nós. Ainda sobre a parceria, estamos adentrando, através da parceria do Artscama e do Museu das Ilhas, em Esteio. Fizemos com a volta gradual ao presencial na sexta-feira, dia 9, participamos da Semana do Meio Ambiente, onde a divulgação foi imensa, a expectativa de conhecer as artistas das escamas e o tão falado vestido de noiva foi assim, incrível, porque eu mal coloquei o pé dentro da prefeitura, a gente estava começando a montar, as pessoas faziam... a roda na volta da banca, com todo o cuidado, os protocolos de segurança, e vinham perguntar, isso daqui é feito de escama, vocês são as famosas artistas do Artscama, que legal, e então está fazendo sucesso, as portas estão abertas, friso de novo a questão da pandemia, às vezes a gente precisa de um pontapé inicial, de um empurrãozinho na beira do nosso ombro, para que a gente consiga colocar o pé na estrada e seguir em frente, buscar parcerias, mostrar ao mundo para que a gente veio. E essa questão da pandemia, eu acho que além de nos mostrar que a gente precisa desse freio, de pensar um pouco na gente, pensar a partir em um pouco na gente, para depois olhar o mundo para fora,
a gente, eu acho que conseguiu consolidar bem isso, de conseguir levar todo mundo junto, ainda mais nessa integração de rede que esse projeto está nos proporcionando, de justamente dar a mão um para o outro, e no momento em que a gente estiver segurando alguém na ponta do dedo, a gente tentar ao máximo manter uma energia positiva, manter boas vibrações para que através daquilo dali se crie raízes e a gente consiga entrelaçar mais e mais e fortalecer essa nossa rede. Então, Georgia, oi. Depois tu me dá um espacinho? Por favor. Não, era para complementar, então, que na minha gestão, enquanto presidente do Artescama, que eu também sou artesã, né, nós replicamos a ideia de modelar a escama de peixe em algumas unidades pescadoras, e a pedido da Emater, em Rio Grande do Sul, e também em Montenegro. Então, e além disso, alguns estados do Brasil, a gente fez essa experiência. Então, só para complementar, e com isso nós ganhamos o título da tecnologia social, viu, Dulce? Nós tivemos replicando em Rio Grande também. Então, era só para complementar essa partezinha da tecnologia social. Sim, sim. Obrigada, essa é uma Georgia. Semente de nada. Essa é uma semente linda que merece ser cultivada com todo amor, com todo carinho, para que ela sempre perdure pelas gerações à frente. Gente, então, para a gente manter todos os protocolos referente a horários, e a nossa conversa está tão boa, e peço permissão, Carla, para citar uma das tuas frases durante a semana, que eu acho que é o melhor de tudo que está acontecendo, de nos informar que tem saudade das rodas, que quando não tem roda, e isso é maravilhoso, porque a gente vê a coisa acontecendo exatamente como a gente planejou, como a gente sonhou, de que as coisas estão indo bem, de que as rodas estão deixando saudades, e então, através dessa tua informação durante a semana, Carla, eu deixo o convite para que a gente, a partir da próxima semana, volte a se reunir de novo com mais uma roda de conversas na segunda-feira. Horário e demais informações serão lançadas nas nossas redes nas nossas redes sociais ali do projeto. Que lindo, obrigada. Bem rapidinho só, eu já sei que está em cima do horário, mas dona Terezinha, eu estou encantada. Foi muito rica a apresentação, as informações, e eu fiquei assim, ó, o meu sentimento foi vontade de aprender e escutar mais a senhora falar sobre a região, porque passa muito amor, passa muito conhecimento, né? E a gente fica com aquele vontade de quero mais. Muito obrigada, gratidão aí por compartilhar esse conhecimento com a gente. Obrigada por ter participado, Carla. Bom, gente, então eu agradeço a todos vocês por terem tirado esse tempo num sábado de manhã, frio, com cerração que, pelo que eu vejo da minha janela, ainda está baixa, mas que tiraram um tempinho para a gente conseguir confraternizar nesse momento, mesmo que virtualmente, que nem eu já comentei nas outras rodas, esse é o primeiro momento de contato, de a gente compartilhar os nossos fazeres e os nossos saberes, e assim que tudo isso passar, acredito eu que em breve, conforme as vacinas e todos esses protocolos estão sendo seguidos, a gente vai conseguir fazer uma mega rodada de fazer memórias dos fazeres e saberes presencial, para que a gente possa, então, trocar todos esses conhecimentos de uma outra forma. Muito obrigada pela presença de vocês, então, e como eu disse, fica aberto o convite para a próxima semana a gente se reunir de novo com mais uma roda de conversa. Se eu não estou enganada, a próxima programação da roda, a próxima temática é fotografia. Segunda-feira, eu não vou confirmar o horário agora, em função da divulgação. Ah, tá. Obrigada. Eu não lembrava. São muitas informações, é difícil de conseguir compilar tudo. Muito obrigada, Yuri. Isso, às 18 horas. Isso aí. Certo.
Save to Date, Obrigada. então, salvem essas datas nas suas agendas e nos vemos de novo na próxima semana. Um bom final de semana para vocês, se cuidem. Tchau, muito obrigada, parabéns. Se cuidem. Obrigada, se cuidem.